Luz, câmera, ação. Fala pessoal, nesse vídeo, segundo vídeo do canal, eu vou falar um pouquinho sobre mim, quem é o Guilherme, o fundador da Fractus, como foi a minha transição de carreira e que tipo de conteúdo eu vou apresentar aqui no canal, nesse e nos próximos vídeos. Então, o objetivo desse vídeo é explicar como que eu cheguei aqui na internet, como que eu vim parar aqui, para vocês entenderem um pouquinho o CPF por trás do CNPJ. E para quem ainda não sabe, o meu nome completo é Guilherme Anhaia Bernardi. Eu sou natural da cidade de Pato Branco, no Paraná, portanto eu sou patobranquense. É uma cidade de interior, localizada no sudoeste do estado. Próximo, para quem não sabe, né, para se localizar, é próximo da cidade de Chapecó, aproximadamente uns 150 quilômetros de Chapecó, a uns 300 quilômetros da cidade de Foz do Iguaçu, ou então da Tríplice Fronteira, que é a fronteira que tem ali com o Paraguai e a Argentina. Então, para quem não sabe e tá querendo se localizar mais ou menos nesse ponto, beleza? Então, seguindo aqui direto ao assunto do vídeo, quem é o Guilherme como pessoa? Eu coloquei aqui alguns tópicos para auxiliar a gente aqui nessa dinâmica. E eu vou começar explicando um pouquinho quem sou eu. Então, o Guilherme é um apaixonado pela vida, pela ciência, pela música e pela arte. Por que eu coloco que eu sou um apaixonado pela vida? Porque eu gosto de viver. Eu acho que a vida é uma oportunidade, né? Para quem não sabe, eu conheço a doutrina espírita, sou leitor da doutrina espírita, estudo, eventualmente. Não sou praticante, eu não sou espírita praticante, mas eu gosto muito da doutrina e das coisas que estão escritas lá. E eu acho que essa passagem que a gente tem aqui por esse plano físico é uma oportunidade para a gente viver experiências, aprender, se desenvolver e evoluir como seres humanos, tá legal? Por isso que eu sou um apaixonado pela vida. Sou um apaixonado pela ciência. Para quem não sabe, eu sou engenheiro de formação, eu vou falar melhor disso um pouquinho mais para frente. Mas eu gosto muito de ciência, de tecnologia. Como vocês devem ter percebido, tem bastante tecnologia em volta de mim, então eu tô sempre imerso nesse mundo, né? Gosto muito de música, de arte, então eu tô, sempre que possível, eu tô frequentando esses ambientes de diversidade cultural, onde tem a oportunidade de muito aprendizado, conhecer pessoas novas, entendeu? Gosto muito de me envolver com cultura, com arte. Então, em resumo, esse é o Guilherme, tá? Eu me considero um guardião da natureza e um defensor da justiça e da liberdade. Quando eu coloco que eu me considero um guardião da natureza, eu tô querendo dizer que eu me identifico com a natureza, protejo a natureza, gosto dos animais, sempre tive uma afinidade com esse meio, gosto de árvores, protejo, estimulo pessoas a manter um ambiente mais saudável, porque quando você tem natureza no ambiente, o ambiente fica mais saudável, né? Quando eu cito que eu sou defensor da justiça e da liberdade, eu não tô querendo dizer que eu sou um advogado, nem nada do tipo, tá? Não tem nada a ver com isso. O que eu quero dizer com isso é que eu não gosto de injustiças, por exemplo, não gosto de pessoas sendo passadas para trás, enfim, esse tipo de coisa, sabe? Não combina muito comigo. E eu carrego essas bandeiras comigo e esses valores estão embutidos em absolutamente tudo que eu faço. Então, quando eu resolvi criar uma marca de roupa, por exemplo, uma das coisas que estão sempre no meu foco é a questão da sustentabilidade, sabe? De você aproveitar os recursos da maneira correta, economia de recursos, eu não gosto muito de desperdício, sabe? Até mesmo coisas simples, como separar o lixo corretamente, esse tipo de coisa é você ser um guardião da natureza, sabe? Eu sei que eu não sou perfeito, e assim como todos, eu também cometo erros. Então, todo mundo tem os seus momentos ali de erros e tal, então a gente tá aqui nesse plano para aprender, nós todos somos seres humanos, né? Então é importante citar isso. Eu não sou perfeito, tenho os meus problemas também, e eu acredito que é através do diálogo que as diferenças devem ser resolvidas. É a racionalidade que nos torna humanos e que nos diferencia dos animais. Por que eu tô colocando esse ponto aqui para fechar, né? Sobre quem é o Guilherme como pessoa. Eu coloco esse ponto aqui porque eu sou um cara que já
passou por muitas coisas nessa vida, sabe? E teve alguns detalhes que eu aprendi no decorrer dessa caminhada que diz respeito à convivência com pessoas. Muitas vezes eu vejo pessoas querendo resolver seus problemas de uma forma um pouco mais agressiva, sem muito diálogo, sabe? E isso, na minha opinião, nos afasta de seres racionais e desenvolvidos. Então, a tranquilidade, o diálogo, e por incrível que pareça, esse tipo de atitude pode vir de pessoas que não demonstram ser assim, sabe? Às vezes as pessoas mais quietinhas, as pessoas mais caladas, não tô generalizando, isso não é uma generalização, mas às vezes essas são as pessoas mais perigosas, principalmente quando essas pessoas se encontram em uma situação de risco, onde eles acham que estão em uma situação de risco. Então, de novo, eu acredito que é através do diálogo que se resolve as coisas, as nossas diferenças e assim sucessivamente. Legal. Agora eu coloquei um tópico aqui bem interessante que eu acho que é importante a gente comentar. É uma pergunta, na verdade. O Guilherme é um vagabundo? Muitas vezes eu já passei por esse tipo de questão, sabe? Das pessoas duvidando da minha índole e tal. Então, eu gostaria de deixar claro que toda a minha vida eu trabalhei e estudei. Nunca fiquei um dia desocupado. Sempre tive ativo, trabalhando, estudando, colaborando. Então, trabalhar com a internet e com pessoas não é fácil. Quando você fala que está trabalhando na internet, desenvolvendo um produto digital, alguma coisa, é normal você ouvir as pessoas mandar você procurar um emprego. Você fala assim, poxa, mas por que você não vai procurar um emprego e tal? Como se você não estivesse trabalhando, sabe? Então, não é fácil empreender na internet, principalmente se você não tem recursos. A pessoa tem que engolir muito sapo. Eu, particularmente, já engoli muito sapo. Então, precisa ter muita paciência, muita resiliência, tem que ter estômago, porque as pessoas vão duvidar de você e muitas vezes são pessoas próximas de você que vão duvidar do seu potencial, não vão entender exatamente o que você está fazendo. Então, eu só coloquei esse tópico para deixar claro para as pessoas, porque o meu objetivo na gravação desses vídeos, como foi dito no primeiro vídeo do canal, é agregar na vida das pessoas. Então a gente tá aqui dividindo experiências, dividindo aprendizados, né? Então, muitas vezes, quando você se torna público e você entra na internet, começa a ser visto por outras pessoas, você automaticamente vai passar a ser julgado. Mais do que se você tivesse uma vida comum, vamos dizer assim. Quando você se expõe, você passa a ser observado. E a partir do momento que você comete um erro, uma falha, alguma coisa, é exatamente esse ponto que as pessoas vão utilizar, algumas pessoas, nem todas, né, vão utilizar para definir quem é você. Então, é muito importante você ter tranquilidade, estômago para aprender e evoluir. Afinal de contas, todos somos seres humanos, estamos aprendendo, evoluindo, né? Então, seguindo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a minha infância agora. A minha primeira, que nem eu falei aqui no início, eu nasci na cidade de Pato Branco, mas logo no primeiro ano de idade aí eu fui morar na roça. Então a minha primeira infância até os 7 anos foi na roça. Eu morava no interior de Mariópolis, que é uma cidade vizinha aqui, e a nossa atividade principal era a agricultura familiar. Então, eu basicamente passei a minha infância no meio do mato. Isso foi muito bom. Eu tenho lembranças muito boas dessa época. Naquele momento, só para você ter uma ideia, eu cruzava rio, passava por cima de pinguela. Talvez você nem saiba o que é uma pinguela, mas depois dá um Google aí e veja o que é uma pinguela, que nada mais é do que um tronco cruzando em cima do rio. Você tem que atravessar por cima do tronco, se equilibrando em cima do tronco para chegar até o outro lado da margem, né? Então, esse era um trajeto que eu fazia diariamente. Caminhava alguns quilômetros para conseguir pegar o ônibus. E depois do ônibus ainda fazia mais uns 20, 30 quilômetros para conseguir chegar até a escola. Então essa era a minha rotina diária, tanto para ir quanto para voltar, né? Então 2 vezes por dia tinha pinguela. Isso era muito legal, eu me divertia muito. Uma criança na infância, vivendo no interior, vivendo na roça, como foi a minha infância,
é uma coisa muito legal, então, na época, eu passava por dificuldades que eu nem sabia que eram dificuldades. Vou citar um exemplo: a gente não tinha luz elétrica, nós não tinha gás, o nosso fogão a lenha funcionava todo dia, porque era a única forma que a gente tinha para esquentar a água, para tomar banho, para fazer o nosso alimento. Então a gente tinha que rachar lenha, tinha que carpir terreno, plantar mandioca, nós cultivávamos a nossa a galinha, o porco, sabe? A gente que fazia todo a nossa subsistência. Então a gente trabalhava desse jeito e era uma coisa muito divertida, porque à tarde eu ia pescar no açude e depois ia ajudar meu pai na lavoura, carpindo, arrumar a fonte de água, porque a nossa água não era encanada, era uma água que vinha direto da fonte. Luz a gente não tinha. E muitas vezes a gente conta essa história para algumas pessoas e elas não entendem, acham que é mentira ou que você tá inventando, tá aumentando alguma coisa nesse sentido, tá? Então eu tô contando aqui só para deixar claro que a minha vida nem sempre foi um privilégio. Eu vejo muitas pessoas falando: "Ah, mas você é um cara que tem privilégios e tal". Sim, hoje a gente vive bem, a gente tem uma casa confortável, a gente tem recursos, a gente tem condição de viver melhor. Eu ainda tenho que trabalhar, as minhas contas sou eu que pago. Tenho que trabalhar bastante, inclusive, virando noite. Eu não, como eu citei ali em cima, não fiquei nem um dia desocupado. Por mais que as pessoas achem que, por exemplo, o Guilherme tá em casa, então ele tá desocupado ou tá sem trabalhar. Não é isso, tá? É muito importante deixar isso claro para todos aqui, tá? Para todos conhecer quem é o Guilherme de verdade, tá? Então, superada essa fase, eu voltei para a cidade na minha adolescência, aí com os meus 10 anos mais ou menos. E aos 13 anos eu tive meu primeiro emprego. E eu só não tive um outro emprego antes porque não podia, né? Tem aquela questão da lei, né, do menor aprendiz e tal. Então você só pode trabalhar formalmente a partir dos 13 anos. Então desde os 13 anos eu trabalho. O meu primeiro emprego formal foi num supermercado aqui na cidade, como empacotador. Depois disso, eu trabalhei como servente de pedreiro com meu pai, porque depois que a gente saiu da lavoura e veio para a cidade, o meu pai se tornou pedreiro. Então eu sempre trabalhei em obra como pintor, pedreiro. Depois eu trabalhei como pizzaiolo. Trabalhei também como recepcionista de hotel e até como costureiro. Assim, poxa, Guilherme, você trabalhou como costureiro? Então, eu por um tempo eu tive vergonha de comentar sobre isso. Hoje em dia eu já não tenho mais vergonha porque é trabalho. A minha mãe era uma costureira de alta costura. Então ela fazia vestidos de noiva, fazia vestidos de festa. Essas peças bem elaboradas que você vê por aí, peças únicas no caso, né, eram vestidos que a minha mãe fazia. Então, eventualmente, quando ela pegava peças iguais pra fazer, por exemplo, teve uma época que ela pegou, tipo, alguns pacotes ali de 50 vestidos iguais. Então, ela me ensinou a costurar, porque era um dinheiro que entrava, eu conseguia trabalhar de casa. Então, de manhã eu ia pra aula, à tarde eu voltava, fazia o overlock dos vestidos pra ela, que ela tinha me ensinado a montar, né? Depois, quando ela chegava do serviço à noite, ela finalizava na reta. Então, a minha mãe sempre foi muito trabalhadora, ela trabalhou demais e ela me ensinou, inclusive, a costurar. E aí eu coloco aqui que o meu primeiro brinquedo foi uma máquina de costura, né? E de fato, porque a minha mãe sempre foi costureira, né? Então eu não sei se vocês conhecem, mas tem uma máquina dessas mais antigas de pedal, sabe? Que tem um pedal e uma roda assim ao lado, na parte de baixo assim da máquina. Eu entrava ali dentro e aquele lá era o meu carrinho. Então o meu primeiro brinquedo foi uma máquina de costura e eu posso dizer com muita tranquilidade que eu me criei em cima de uma máquina de costura. Tá legal? Agora seguindo aqui, eu vou falar um pouquinho sobre o meu grau de escolaridade. Para quem ainda não sabe, eu sou graduado em Engenharia Civil pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu também cursei uma pós-graduação em Engenharia de Produção na UTFPR também, na mesma faculdade, na Federal. E eu não cheguei a finalizar essa pós-graduação porque eu arrumei um emprego e tive que sair, né, da cidade. Então, eu trabalhei como projetista, fazendo projeto estrutural, projeto elétrico, projetos hidráulicos, essas coisas que engenheiro civil faz. Sabe? Eu também trabalhei como professor de curso técnico, então eu ministrava aulas aí para 2, 3 turmas, 20 e poucos alunos cada uma. Fui coordenador de estágio também nessa mesma oportunidade.
e depois disso eu virei gestor de projeto de engenharia. Foi quando eu fui morar em São Paulo. Então eu fiquei 3 anos morando em São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, e lá eu fui gestor de projetos de grandes obras, eram prédios de 16 até 20 pavimentos, 2, 3 torres por empreendimento. Eu fazia a gestão desses projetos, então eu conheci várias outras cidades ali, como Campinas, Piracicaba, Araraquara, Bauru, Sorocaba. Todos esses locais eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar enquanto eu vivi esses 3 anos lá em São Paulo, beleza? Depois disso, a minha mãe, logo depois da pandemia, né? Esse momento era justamente no momento da pandemia, quando eu morei lá em São Paulo. Logo depois disso, a minha mãe faleceu. Eu resolvi largar o emprego lá em São Paulo e voltar aqui para a cidade de Pato Branco, onde eu moro até hoje, aqui na casa do meu pai. Então, foi nesse momento que eu resolvi empreender, porque eu tive um choque, né? Entre expectativa e realidade. Por que eu tô falando isso? Quando lá atrás eu resolvi ir fazer a faculdade de engenharia, eu tinha uma expectativa na minha cabeça. Eu pensei, vou ganhar bastante dinheiro, sabe? Ninguém faz uma faculdade de 7, 8 anos, trabalha mais 4 ou 5 anos pensando em ganhar 3 ou 4 mil. Não tô julgando, não tô falando que é ruim, nem que é bom, nem que nada. Mas para mim a expectativa não atendia mais. E a única alternativa que eu encontrei naquele momento foi empreender. Eu entendi que empreendendo as pessoas conseguem atingir a liberdade que elas desejam. E aí eu estou falando de liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira. Não é fácil. Depois que eu entrei nesse caminho, nesse aprendizado de começar a empreender, eu descobri que as coisas não seriam tão fáceis quanto eu estava imaginando. Mas eu não desisti, eu continuei lutando, continuei correndo atrás dos meus sonhos, porque eu entendi que nesse momento eu tinha me desligado totalmente da engenharia. Eu sou grato pelo aprendizado que eu tive naquela época, todo o aprendizado que eu tive foi muito bacana, toda aquela bagagem, aquele conhecimento, nada disso foi perdido. Afinal de contas, esse conhecimento continua me sendo muito útil. Então eu sou grato por esse aprendizado, grato por todo esse percurso. Foram quase 15 anos da minha vida dedicado à engenharia. Então, seguindo aqui, eu já falei um pouco sobre a minha infância, sobre a minha adolescência, sobre o meu grau de escolaridade. E agora eu vou falar sobre o meu recomeço profissional. Logo que eu larguei a engenharia e voltei para cá, eu tinha uma quantidade de dinheiro guardada. Então eu investi boa parte desse dinheiro comprando equipamentos, por exemplo, comprei esse computador, comprei essas coisas que vocês estão vendo aqui, comprei cama, comprei tudo que eu precisava para conseguir viver, investi o meu dinheiro em cursos e coisas na internet para viver da internet, porque eu queria vender produtos na internet. E no meio dessa caminhada, eu optei por vender roupas. Eu comecei vendendo eletrônicos e tal, e no meio do caminho eu resolvi vender roupas. Eu descobri que era o que eu gostava, eu sabia fazer isso, afinal de contas, eu já comentei anteriormente com vocês, eu cresci em cima de uma máquina de costura. Então, eu aprendi a construir a minha loja online, montar site, trabalhar com design, aprendi a mexer nos softwares, mais ou menos nos mais básicos, né? Agora eu tô me especializando um pouco mais nisso, desprendendo um tempo para aprender a mexer em softwares um pouco mais elaborados, né? Então, eu fiquei 1 ano e meio trabalhando e estudando para aprender a mexer nesses softwares. Então, recentemente eu trabalhei como recepcionista de hotel, ainda faço extras como garçom em festas e eventos, porque eu preciso me manter, então é um dinheiro que entra. E em paralelo, eu estou fundando a Fractus, a minha própria marca de roupa, e eu vou compartilhar tudo com vocês aqui no canal. Fechou? Enfim, eu tenho orgulho da minha trajetória, de tudo que eu construí até aqui. Tudo que eu tenho foi com muito suor, muito trabalho, muito empenho, muito estudo. Nada que eu tenho caiu do céu. Claro, o meu pai me ajuda um pouco, eu moro aqui na casa dele nesse momento. Faz uns 2 anos que eu tô morando aqui, enquanto eu tô aprendendo, mudando de profissão e construindo o meu próprio negócio. E eu gostaria de fazer um parênteses aqui, que é o seguinte: eu me permito curtir a vida e aproveitar os momentos de lazer. Aí eu coloco
entre aspas aqui, fotos do Instagram são apenas recortes, né? O que acontece? Muitas pessoas olham as fotos que eu tenho no meu Instagram e acham que aquilo lá é a minha vida real. E não é, né? Na verdade, a gente sabe que as fotos que aparecem no Instagram, elas são simplesmente um recorte da nossa vida, né? Então, o dia a dia é luta, é trabalho. E claro, eu no Instagram vou continuar postando conteúdos assim de momentos que eu tô feliz, que eu tô curtindo com a minha família, com meus amigos. É muito importante isso. Isso é um Instagram, então é importante deixar isso claro. Então o meu lema é trabalhar quando tem que trabalhar e curtir quando é pra curtir, beleza? Então eu gostaria de colocar aqui um ponto que trocar de profissão da forma que eu fiz, começar um negócio do zero, investir tempo, dinheiro, noites em claro, em algo que você não tem certeza que vai dar certo, é coisa de gente corajosa, eu tenho certeza disso. Você tem que nem eu citei ali em cima, engolir muito sapo, sabe? Passar por situações às vezes constrangedoras, e tudo isso é pra gente corajosa. Enfim, eu espero que a minha marca dê certo, que a minha história possa inspirar outras pessoas que pensam em empreender ou que estão insatisfeitas com o seu trabalho atual. Então, isso é uma troca. Quando eu resolvi expor a minha imagem, expor a minha história aqui na internet, eu tô fazendo isso com o objetivo de ajudar outras pessoas, ao mesmo tempo que eu vou sendo conhecido, mostrando a minha marca, mostrando quem sou eu, sabe? Eu também quero aproveitar esse momento para colaborar com as pessoas, mostrando experiências. É como se fosse uma troca, entendeu? Então, se você tá curtindo esse conteúdo, se alguma coisa que eu falei aqui foi interessante para você, se você acha que faz sentido, deixa um comentário aqui embaixo no vídeo, deixa seu like, compartilha a minha história com um amigo, com um familiar, com alguém que esteja tentando empreender, para essa pessoa perceber que não tá sozinha, não é fácil, tá? E bora pra frente que vai dar certo. Agora, para finalizar o vídeo, eu vou falar que tipo de conteúdo que será produzido aqui no canal. Então, sobre a construção de marca, dia a dia, rotina e bastidores da marca, conteúdos informativos do nicho, eventos, festas e festivais. Então a gente vai fazer capturas, vai vender nossos produtos nesses ambientes, vai fazer capturas, vai interagir com esse pessoal, lifestyle, entendeu? Esboços, desenhos e croquis de roupas, tecidos, etiquetas e detalhes técnicos, material gráfico, tags, adesivos, lacres. Ó, só para você ter uma ideia, vou dar um spoiler aqui sobre material gráfico. Esse cartãozinho de visita aqui, eu mandei fazer numa gráfica aqui perto. Então, eu vou explicar em mais detalhes aqui tudo que a luz não tá tão legal. Quando eu for falar sobre ele, eu vou ter que melhorar um pouco a luz. Mas como que eu fiz para desenvolver as tags, eu tenho mais material gráfico pronto, entendeu? Então vai ter um vídeo explicando sobre cada coisa. Fábricas, confecções, private labels e parceiros, tá? Então eu pretendo visitar esses ambientes, visitar esses locais, fazer alguns vídeos algumas capturas, alguns conteúdos, mostrando como que é o dia a dia das confecções, falando sobre produtos, vai ter vídeos aqui explicando, né, sobre coleções, sobre lançamentos, sobre paleta de cores, sobre conceitos e modelagens que a gente pensa em lançar. Claro, a gente não vai reinventar a roda, né? A gente vai fazer produtos que são usuais, mas ao mesmo tempo, já dando um spoiler, a gente vai ter uma linha de produtos específico, a gente vai ter 2 linhas de produto, assim que a marca conseguir se estruturar, né? No começo a gente vai fazer o arroz com feijão, e à medida que a marca for se consolidando, a gente vai abrir uma linha de produtos exclusivos e tal. Isso é um detalhe que eu tô revelando aqui, que talvez nem deveria estar revelando, mas eu já tô, sabe, aguçando a curiosidade de vocês, para vocês se estimular a seguir acompanhando aqui a gente e colaborando com o nosso trabalho, tá? Outras coisas que a gente pode falar aqui, embalagens, brindes, equipamentos e tecnologia, tá? Eu vou mostrar para vocês como que são os equipamentos que eu utilizo aqui para fazer gravação, quais são as tecnologias utilizadas em confecção, sabe, estampas, tudo isso que envolve tecnologia, as coisas mais atuais que tem no mercado. Eu vou trazer esses conteúdos também, bastidores de ensaios fotográficos de estúdio,
lookbook, que são as fotos, né, que a gente utiliza aí com modelos para fazer a comercialização dos produtos. Fotos still, que são aquelas fotos de fundo branco, utilizado para pôr no site e tal. Legal? Então, agora partindo para o encerramento, eu gostaria de agradecer a todos por ter acompanhado o vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa seu like, comentar, compartilhar, enfim, todas aquelas coisas que vocês sabem que é importante para quem cria conteúdo, precisa ter esse feedback, é muito importante para mim. Hoje eu fiz um vídeo que talvez não faça muito sentido, não tem muito a ver com a marca, talvez não esteja muito alinhado com o conteúdo que vocês gostariam de ouvir, mas sempre tem alguma pessoa querendo conhecer quem que é o responsável por trás da marca, né? Então hoje a gente tem eu como fundador da marca, daqui um pouco a gente vai ter outros colaboradores aqui, até porque a gente tenha o objetivo de crescer, e eu já tenho dificuldade para fazer tudo sozinho. Hoje eu sou o gravador de conteúdo, sou eu que cuido das coleções, enfim, eu cuido de tudo, é o famoso eu presa, né? Até colocar um parênteses aqui, esses dias eu estava acompanhando o conteúdo do Caíto Maia, que é o fundador da Chili Beans, e ele colocou um ponto muito importante, que me animou um pouco a continuar. Ele citou que não é fácil, ele basicamente falou as mesmas coisas que eu aqui sobre isso, né? Não é fácil abrir uma empresa no Brasil, tem que trabalhar pra caramba, e no caso dele, ele ficou tipo 10 anos passando dificuldades e tal, até conseguir fazer com que a Chili Beans ganhasse realmente corpo e virasse a chave, e ele passasse a ter o sucesso que ele tem hoje. Hoje a gente sabe que a Chili Beans é a maior loja de óculos do Brasil, eles também vendem produtos como relógios, então eu acompanho os conteúdos do Caíto, acho que ele é uma inspiração, tá? Gosto muito do que ele fala e tal, e gostaria de trazer essa colocação para tranquilizar as pessoas que acham que construir um negócio em um ano, vão ficar milionários em um ano, ou que demore 2, que demore 5, sabe? Isso é vida real. A gente tá aqui para falar sobre vida real, a gente tá aqui para falar sobre experiências, sobre aprendizados. Eu já caí nessa história de achar que em um ano eu estaria rico na internet. Por um tempo deu certo, eu consegui vender produtos na internet, consegui abrir minha loja, consegui aprender várias coisas. Não acho que foi uma perda de tempo também, até porque eu consegui aprender muita coisa nesse momento. Mas não dá pra se iludir achando que a gente vai ficar rico num ano, em 2, às vezes demora 5, às vezes demora 10. Tomara que não demore 10, né? Hoje eu já tô aqui iniciando o meu 3º ano de trabalho. Dessa vez, iniciando aqui os conteúdos no YouTube, nas demais redes sociais. Eu espero que vocês sigam acompanhando e que vocês gostem dos conteúdos que estão por vir. A partir de agora eu não vou mais falar sobre mim. A partir de agora eu vou só entregar conteúdos relacionados à construção de marca, enfim, vai ser mais colaborando com vocês. Eu só dei uma palhinha hoje sobre mim, para vocês entenderem mais ou menos quem sou eu, conhecer um pouquinho da minha história, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima e lembrem-se, coragem, respeito e liberdade. Demorou? Fui!